Atualizado. Tudo o que sabemos 3L Atlas. A ligação chegou às 3h47 da manhã. Dr. Marcos Shen sentiu suas mãos tremerem ao segurar o telefone enquanto a voz ofegante do colega gritava do outro lado. Marcos, você precisa ver isso agora. O Atlas. Ele mudou de verde para vermelho em 14 minutos. Isso é impossível. Isso não pode estar acontecendo. O coração de Marcos disparou. 14 minutos. Cometas não fazem isso. Rochas espaciais não fazem isso. Pelo amor de Deus, nada no universo conhecido faz isso. Ele correu descalço até o computador do seu apartamento em Pasadena, Califórnia, com o laptop ainda quente da noite anterior de análises. Quando as imagens do telescópio espacial Hubble carregaram na tela, Marcos sentiu o ar escapar dos pulmões como se alguém tivesse socado seu estômago. Ali estava CN 2013 Atlas, o objeto que a NASA vinha chamando de supercometa meses, pulsando em tons de carmesim profundo, como sangue derramado contra o vazio negro do espaço. Mas não era só a cor. Havia algo mais. Padrões. Linhas geométricas perfeitamente simétricas na superfície que definitivamente não estavam lá ontem. Marcos ampliou a imagem até seus olhos arderem. Aquilo não era gelo refletindo luz solar. Era outra coisa. Algo deliberado. Algo projetado. Meu Deus, ele sussurrou para a sala vazia. Você não é um cometa, é? 3 anos antes, quando o Atlas foi detectado pela primeira vez se aproximando do sistema solar a velocidades que não deveriam ser possíveis, Marcos tinha apenas 29 anos, o mais jovem astrofísico da equipe de rastreamento de objetos próximos da Terra na NASA. Todos riram quando ele sugeriu que precisavam investigar mais profundamente. É só mais um pedaço de gelo sujo, disseram. Relaxa, garoto. Mas Marcos não conseguia relaxar. Não quando os números não faziam sentido. O objeto tinha entre 440 metros e assustadores 5 quilômetros de diâmetro, uma incerteza absurda que só existia porque os gases ao seu redor distorciam qualquer medição precisa. Sua massa? Aproximadamente 33 bilhões de toneladas. Sua velocidade? Rápida demais para qualquer cometa natural. E o mais perturbador, aquela velocidade mudava. Acelerava. Desacelerava. Como se algo estivesse controlando seus motores. Marcos tinha tentado avisar seus superiores. Precisamos de mais tempo de telescópio, ele implorou em reuniões. Esse objeto não está seguindo as leis normais da física cometária. Eles arquivaram seu relatório. Disseram que ele estava vendo padrões onde não existiam. Jovem demais. Inexperiente demais. Paranoico demais. Agora, olhando para aquelas linhas impossíveis na superfície de Atlas, Marcos percebeu que tinha 3 meses até o objeto atingir seu ponto mais próximo do Sol, 210 milhões de quilômetros, logo dentro da órbita de Marte. E se o professor Avi Loeb de Harvard estivesse certo? Se Atlas não fosse uma rocha espacial aleatória, mas sim tecnologia avançada disfarçada, viajando pela galáxia por milhões de anos? O telefone vibrou novamente. Mensagem da NASA. Reunião emergencial 6 horas. Presença obrigatória. Não discutir Atlas externamente. Marcos sentiu um frio na espinha. Eles sabiam. A NASA sabia de algo e estava escondendo. Por quê? Ele olhou novamente para a imagem pulsante na tela. Atlas estava a 270 milhões de quilômetros da Terra, bem longe para representar perigo físico imediato. Mas e se o perigo não fosse impacto? E se fosse algo completamente diferente? Algo que a humanidade não estava nem remotamente preparada para enfrentar? Marcos pensou em sua filha de 7 anos dormindo no quarto ao lado. Emma tinha perguntado ontem à noite: Papai, as estrelas são suas amigas ou podem nos machucar? Ele tinha rido e dito que estrelas eram apenas bolas de gás muito distantes. Seguras. Inofensivas. Agora ele não tinha tanta certeza. A próxima imagem do Hubble chegou. Atlas tinha mudado novamente. Desta vez para um tom esverdeado brilhante que os cientistas só tinham visto uma vez antes, em cometas contendo níveis letais de cianeto. Mas isso não explicava os padrões geométricos. Não explicava as mudanças de velocidade. Não explicava absolutamente nada. Marcos salvou todas as imagens em um drive criptografado. Algo lhe dizia que precisaria dessas evidências mais tarde.
Algo lhe dizia que a reunião das 6 horas não seria sobre ciência, seria sobre controle de narrativa. Sobre manter o público no escuro enquanto algo monumental se desenrolava sobre suas cabeças. Ele tinha 3 horas até a reunião. 3 horas para decidir se seria um cientista obediente ou se faria a pergunta que poderia destruir sua carreira. E se estivermos sendo visitados? Se você está sentindo seu coração acelerar com essa história tanto quanto o meu acelerou ao descobrir esses dados, se inscreva no canal porque o que vem a seguir vai desafiar tudo que você achava que sabia sobre nosso lugar no universo. Marcus tomou café frio direto da garrafa térmica de ontem, os olhos fixos na tela. O primeiro raio de sol começava a invadir sua janela quando ele finalmente encontrou o que procurava nos arquivos de radioastronomia de 1977. O famoso sinal UAU, aquela transmissão de 72 segundos captada pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade de Ohio que nunca foi explicada. O sinal mais forte já detectado vindo do espaço profundo. E quando Marcus sobrepôs a trajetória de Atlas ao mapa estelar de onde o sinal UAU tinha vindo, suas mãos começaram a tremer descontroladamente. 9 graus de diferença. Apenas 9 graus separavam a origem do sinal daquela noite de 1977 e a trajetória atual de Atlas. A sala de conferências no Jet Propulsion Laboratory estava gelada quando Marcus entrou às 5 horas e 53 da manhã. 7 minutos de antecedência. Mas desta vez não estava sozinho. Dr. Catherine Walsh já estava lá, sentada na cabeceira da mesa com uma pasta preta grossa à sua frente. A diretora de comunicações científicas da NASA tinha 58 anos, cabelos grisalhos impecavelmente presos, e uma reputação de ferro por controlar narrativas públicas durante crises. Catherine nunca aparecia em reuniões científicas de rotina. O estômago de Marcus se revirou. Dr. Shen, ela disse sem levantar os olhos dos documentos. Sua voz era gelo picado. Feche a porta. 30 segundos de silêncio se arrastaram como 30 minutos. Finalmente, ela ergueu os olhos e deslizou uma folha impressa pela mesa. Era o log de acesso do servidor da NASA. Destacado em amarelo, Marcus Shen, download não autorizado de 47 arquivos classificados às 4 horas e 23. Você copiou dados restritos para um drive pessoal. Isso é violação direta do protocolo de segurança nível 4. O sangue de Marcus gelou. Eles estavam monitorando tudo. Eu precisava dos arquivos para análise mais profunda, Marcus respondeu, forçando firmeza na voz. As mudanças que Atlas está apresentando são explicáveis. Catherine o cortou. Variações na composição química do núcleo exposto à radiação solar. Fenômenos perfeitamente normais em cometas de longo período. Marcus sentiu raiva subir pelo peito. E os padrões geométricos? As linhas simétricas na superfície? Artefatos de processamento de imagem. Pixels degradados pela transmissão espacial. Catherine fechou a pasta com um som seco. Dr. Shen, você é brilhante. Mas está vendo padrões que não existem porque quer que existam. Você viu as mesmas imagens que eu. Atlas está mudando de cor em minutos. Sua velocidade flutua de forma impossível. E a trajetória? Ele parou. Catherine tinha uma expressão que Marcus reconheceu imediatamente. Não era ignorância. Era conhecimento deliberadamente escondido. Você sabe, Marcus sussurrou. Você já sabe o que é, não sabe? O silêncio durou uma eternidade. Catherine se levantou lentamente, caminhou até a janela. O sol nascente pintava tudo de laranja e vermelho, cores de Marte, cores de Atlas. Em 1977, quando Jerry Eman detectou o sinal UAU, você sabe o que aconteceu depois? Ela começou sem olhar para Marcus. O governo gastou 2,3 bilhões de dólares em 5 anos procurando por aquele sinal novamente. Nunca encontraram. Sabe por quê? Marcus não respondeu. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Por que não era para ser encontrado novamente? Era um anúncio. Uma mensagem dizendo, estamos vindo. E agora, 48 anos depois, Catherine finalmente se virou. A trajetória de Atlas. Os 9 graus de diferença com a origem dual. Não é coincidência. Marcus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Meu Deus! Atlas é a resposta ao sinal UAU?
Estou dizendo que há coisas muito maiores em jogo aqui do que sua curiosidade científica. Há 8 bilhões de pessoas na Terra que acordam todo dia achando que estamos sozinhos no universo. Você quer tirar isso deles? Se a verdade é que não estamos sozinhos. A verdade causou guerras. Destruiu civilizações. Catherine voltou para a mesa com passos pesados. Em 1938, Orson Welles fez uma transmissão de rádio falsa sobre invasão alienígena e pessoas literalmente se mataram de pânico. Imagine o que aconteceria hoje. Com redes sociais. Com armas nucleares em 9 países. Marcos pensou em Emma dormindo com seu ursinho de pelúcia, despreocupada, inocente. Quanto tempo nós temos? Marcos perguntou, voz rachada. Atlas atinge periélio em exatamente 87 dias. Depois disso, Catherine abriu a pasta novamente, revelando gráficos de trajetória que Marcos nunca tinha visto. Nossos modelos mostram 3 cenários. Primeiro, Atlas continua sua órbita e deixa o sistema solar. Segundo, fragmenta-se perto do Sol como cometas normais. Terceiro, ela pausou, e Marcos viu algo que nunca tinha visto no rosto de Catherine Walsh, medo genuíno. Terceiro, ele desacelera. Estaciona em órbita marciana. E libera algo. A sala girou. Libera o quê? Não sabemos. Sondas. Drones. Talvez até. Catherine engoliu seco. Ocupantes. Marcos lembrou da comparação de Ave e Loeb, o cavalo de Troia. Um presente aparentemente inocente escondendo uma ameaça existencial. Os troianos nunca suspeitaram até ser tarde demais. Por que está me contando isso? Catherine deslizou um documento pela mesa. Contrato de confidencialidade. Cláusula de segurança nacional. Pena de 25 anos de prisão por vazamento. Porque você é bom. Vimos coisas que nossa equipe levou semanas para notar. E porque vamos precisar das mentes mais brilhantes trabalhando nisso se o cenário 3 se confirmar. Mas sob nossos termos. Nossas regras. Nosso controle absoluto da narrativa. Marcos olhou para o documento. Uma linha tracejada esperando sua assinatura. Se assinasse, tornava-se parte da conspiração. Se recusasse, seria silenciado de qualquer jeito. E se eu não assinar? Catherine se levantou para sair. Então você vai para casa, abraça sua filha Emma. Sim, sabemos tudo sobre você, e assiste o mundo acabar pela televisão sem poder fazer absolutamente nada. A porta se fechou com um clique suave. Marcos ficou sozinho na sala gelada, o documento brilhando sob as luzes fluorescentes, o peso de toda a humanidade repentinamente em seus ombros de 32 anos. Lá fora, através da janela, Marte brilhava como um ponto vermelho no céu matinal. Daqui a 87 dias, Atlas estaria ali, esperando, observando. Ou pior, Marcos pegou a caneta. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar. Pensou em todos os cientistas ao longo da história que tiveram que escolher entre verdade e segurança. Galileu forçado a negar que a Terra girava ao redor do Sol. Oppenheimer vendo sua bomba destruir cidades. Agora era sua vez. A ponta da caneta tocou o papel quando seu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Dr. Shen. Não assine. Eles estão mentindo sobre o cenário 3. A verdade é muito pior. Vá até o estacionamento sul em 10 minutos. Sozinho. Um amigo. Marcos guardou a caneta no bolso sem assinar. O documento ficou ali na mesa como uma cobra enrolada esperando o bote. Ele saiu da sala com passos controlados, embora cada célula do seu corpo gritasse para correr. 10 minutos. Ele tinha 10 minutos para chegar ao estacionamento sul. O calor da Califórnia bateu em seu rosto quando Marcos empurrou as portas de vidro. Ele atravessou o jardim onde turistas tiravam fotos em frente à réplica do rover Curiosity e dobrou a esquina para o estacionamento menos movimentado do complexo. Um Civic preto com vidros fumês estava estacionado no canto mais afastado. Quando Marcos se aproximou, a porta do passageiro se abriu sozinha. Entre. Rápido. Marcos deslizou para dentro do carro. O cheiro de café frio e papéis velhos invadiu suas narinas. E então ele viu quem estava no banco do motorista, e seu mundo virou de cabeça para baixo pela segunda vez naquela manhã. Doutora Sarah Mendes.
Astronoma sênior do Observatório Keck, no Havaí. Marcos a conhecia apenas de conferências, uma mulher de 45 anos com reputação impecável, consultora da NASA por 15 anos. Agora estava ali, com olheiras profundas, mãos tremendo ao segurar um tablet rachado. Sara, o que diabos você está? Eles mataram o professor Loeb. O ar saiu dos pulmões de Marcos como se alguém tivesse perfurado seu peito. O quê? Avi Loeb. Encontrado morto em seu apartamento há 3 dias. Oficialmente. Ataque cardíaco. Sara virou o tablet para Marcos. Não oficialmente. Ele tinha 62 anos, corria maratonas, 0 histórico cardíaco. E morreu exatamente 18 horas depois de publicar um paper sugerindo que Atlas poderia ser tecnologia alienígena. Marcos sentiu bile subir pela garganta. Avi Loeb, o cientista mais respeitado de Harvard, simplesmente, eliminado? Você tem certeza disso? Tão certa quanto estou de que estamos sendo observados agora. Sara apontou discretamente para uma van branca sem identificação 3 vagas à frente. 2 homens dentro. Mesma van que vi na frente da minha casa no Havaí ontem. Sara ligou o carro e dirigiu para fora do estacionamento devagar, casualmente. A van branca não o seguiu, pelo menos não visivelmente. 5 minutos depois estavam em um Dennis quase vazio. Sara escolheu uma mesa no canto mais afastado, de costas para a parede, de onde podia ver a entrada e todas as janelas. 3 semanas atrás, Sara começou sem tocar no café. Loeb me ligou no meio da noite. Disse que tinha descoberto algo nas análises espectrográficas de Atlas. Algo que a NASA estava omitindo dos relatórios públicos. O quê? Elementos de terras raras na composição superficial. Especificamente, neodímio, európio, térbio. Você sabe o que esses elementos têm em comum? Marcos revirou mentalmente seu banco de dados de química. São usados em tecnologia avançada, ímãs permanentes, lasers. Exatamente. E não existem naturalmente em cometas. Sara deslizou o dedo por gráficos no tablet. Loeb analisou 847 cometas conhecidos. 0 apresentaram essa assinatura espectral. Atlas é o único. Marcos sentiu a mesma vertigem de quando viu os padrões geométricos. Isso significa que Atlas não é uma rocha espacial aleatória. É manufaturado. Construído. Sara se inclinou para frente, voz caindo para um sussurro. E tem mais. Loeb conseguiu tempo de telescópio não autorizado no Keck. Sabe o que ele encontrou na superfície? As linhas geométricas. Não só linhas, Marcos. Portas. Ele identificou 23 estruturas retangulares perfeitamente simétricas. Cada uma com exatamente 47 metros de altura por 23 de largura. Proporção de ouro quase exata. Sara pausou. 23 portas fechadas viajando pelo espaço dentro de um objeto que todo mundo chama de cometa. A xícara de Marcos estava congelada no ar. 23 portas. Para quê? Para quem? Catherine Walsh me disse que o cenário 3 é Atlas estacionar em órbita marciana e liberar sondas. Marcos disse devagar. Ela estava mentindo? Walsh está gerenciando a maior operação de encobrimento desde o projeto Manhattan. Sara puxou uma foto impressa. Catherine saindo de um prédio sem identificação em Nevada. 2 dias depois de detectarmos Atlas, ela viajou para a Área 51. Ficou lá por 72 horas. Marcos não tinha resposta. Mas sua mente já estava conectando pontos que ele queria desesperadamente desconectar. O cenário 3 real, Sara continuou, voz quebrando, é que quando o Atlas atingir periélio daqui a 87 dias, ele não vai apenas estacionar. Vai abrir todas as 23 portas simultaneamente. E seja lá o que estiver dentro, vai sair. O Dennis parecia completamente silencioso. Marcos podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes, o sangue pulsando em seus ouvidos. Loeb calculou que se Atlas viajou milhões de anos pela galáxia mantendo-se intacto, então a tecnologia necessária está séculos além da nossa. E se uma civilização tão avançada decidiu enviar algo para nosso sistema solar, por que não fizeram contato aberto? Por que se disfarçar de cometa? Loeb tinha 3 teorias. Primeira, é uma arca interestelar.
Uma civilização moribunda enviando sobreviventes para um sistema com planetas habitáveis. Segunda, é uma sonda de von Neumann, máquina autorreplicante projetada para colonizar. Terceira teoria. Ela parou, mordendo o lábio até ficar branco. Sarah, qual é a terceira teoria? É um cavalo de Troia. Uma nave militar disfarçada, esperando o momento certo para... Ela não terminou. Não precisava. Marcos pensou em Emma. Em sua risada, seus abraços antes de dormir. Como você explica para uma criança de 7 anos que o universo não é um lugar mágico e seguro? Por que Catherine Walsh me ofereceu um lugar na equipe então? Porque você descobriu demais sozinho. Você é inteligente demais para ser descartado. Então eles fazem você assinar contratos que te transformam em cúmplice. E se você realmente se tornar um problema? Sarah tocou de leve a foto de Avi Loeb. Você tem um conveniente ataque cardíaco. Marcos se levantou tão bruscamente que a mesa balançou. Ele precisava de ar. Precisava pensar. Seu telefone vibrou. Mensagem da NASA. Dr. Shen. Notamos que você deixou o campus sem assinar os documentos. Esperamos você de volta em 30 minutos. É no melhor interesse de todos. K. Walsh. Uma ameaça velada embrulhada em linguagem corporativa educada. O que eu faço? Marcos sussurrou. Como eu luto contra isso? Sarah colocou algo pesado na mão dele. Um pendrive minúsculo. Todas as observações de Loeb. Dados espectrográficos. Imagens das portas. Cálculos de trajetória. Tudo que ele descobriu antes de morrer. Estava no correio quando chegou a notícia da morte dele. Ele sabia que não tinha muito tempo. Por que está me dando isso? Porque você tem uma filha. Tem algo a perder. Isso te torna perigoso, mas também te dá motivação. Sarah se levantou, jogando $20 na mesa. E porque daqui a 87 dias, quando Atlas abrir suas portas, eu quero que pelo menos alguém saiba a verdade. Mesmo que não possamos impedir. Ela caminhou até a porta, parou, virou-se uma última vez. Marcos. Não confie em ninguém da NASA. Não confie no governo. Mas confie nos dados. Os números não mentem. E os números dizem que estamos prestes a ter companhia. Então Sarah Mendes saiu do Dennis e dirigiu para longe. Marcos nunca mais a veria. Ele ficou ali parado no estacionamento, o sol queimando suas costas, o pendrive queimando ainda mais forte em sua mão fechada. Dentro daquele pequeno pedaço de plástico estava tudo. Prova irrefutável de que a humanidade não estava sozinha. Marcos olhou para seu telefone. 11h43, tinha 17 minutos até o prazo de Catherine Walsh. 17 minutos para decidir entre segurança e verdade. Ele pensou no sinal UAU de 1977. Em como aqueles 72 segundos mudaram nada porque ninguém acreditou. Em como a humanidade continuou sua existência ignorante, feliz, segura em sua ilusão de solidão cósmica. Marcos apertou o pendrive até as bordas cortarem sua pele. Então ligou o carro e dirigiu. Não de volta para a NASA. Não para casa. Para o único lugar onde ele ainda tinha aliados que não estavam no bolso do governo. 87 dias depois, Marcus Shen estava parado no telhado de seu novo apartamento em Portland, Oregon, com Emma ao seu lado segurando um pequeno telescópio que ele tinha dado de aniversário. O céu estava excepcionalmente claro naquela noite de outubro, como se o universo quisesse que todos testemunhassem o que estava prestes a acontecer. Papai, eu consigo ver. Emma gritou, apontando para o pequeno ponto brilhante que era Atlas se aproximando de seu periélio. Ele está mesmo mudando de cor. Marcos sorriu, mas seu peito estava apertado. Os últimos 3 meses tinham sido os mais intensos de sua vida. Depois que o artigo foi publicado, tudo mudou. Primeiro veio o caos, teorias conspiratórias, pânico em redes sociais, governos negando tudo. Mas então vieram os dados. Cientistas independentes ao redor do mundo confirmaram as descobertas de Loeb. Telescópios de universidades capturaram as mesmas imagens das 23 estruturas. Impossível negar. A pressão pública forçou a NASA a realizar uma coletiva de imprensa histórica 2 semanas atrás. Catherine Walsh, visivelmente envelhecida, admitiu tudo na frente de bilhões de espectadores. A transmissão de Atlas.
A mensagem matemática. O conhecimento esperando ser liberado. Ela chorou ao pedir desculpas à família de Avi Loeb, admitindo que sua morte levantava questões sérias que estavam sendo investigadas. Ninguém foi preso. Mas Catherine renunciou no dia seguinte. Marcus perdeu seu emprego na NASA, obviamente. Mas ganhou algo muito maior, ofertas de dezenas de universidades querendo contratá-lo. Convites para palestras ao redor do mundo. E mais importante, o respeito de cientistas honestos que entendiam que ele tinha feito o que era certo quando custava tudo. Sarah Mendes tinha desaparecido por 3 semanas, fazendo Marcus temer o pior. Mas então ela apareceu em uma conferência de imprensa em Washington, confirmando tudo que Marcus tinha publicado e apresentando suas próprias análises independentes. Ela estava viva. Eles não puderam silenciá-la também. Papai, está acontecendo. A voz de Emma o trouxe de volta ao presente. Marcus olhou através do telescópio maior que tinha montado no telhado. Seu coração quase parou. Atlas estava se aproximando do Sol, e mesmo a milhões de quilômetros de distância, mudanças visíveis estavam ocorrendo. A superfície começava a brilhar, não com o brilho difuso de um cometa evaporando, mas com padrões geométricos deliberados. Linhas de luz pulsante percorriam a superfície como circuitos acordando depois de milênios dormindo. O telefone de Marcus tocou. Chamada em grupo com Thomas Weil, Sarah Mendes e 50 outros cientistas espalhados pelo mundo, todos observando o mesmo fenômeno em tempo real. As portas estão se iluminando. A voz de Sarah ecoou pelo speaker. Sequência de abertura iniciada. Marcus checou o relógio. 23h47. Em exatos 13 minutos, segundo os cálculos, Atlas atingiria seu periélio e as portas abririam. Ele abaixou o telescópio e abraçou Emma forte. Querida, você está prestes a testemunhar o momento mais importante da história humana. Lembra como conversamos sobre isso? Que estrelas mortas estão nos enviando presentes para não morrermos também? Exatamente. Marcus beijou o topo da cabeça dela. E tudo isso aconteceu porque pessoas corajosas se recusaram a ficar quietas. Professor Loeb recusou. Sarah recusou. E papai também recusou. Você acha que o professor Loeb está assistindo do céu? Marcus sentiu lágrimas picarem seus olhos. Tenho certeza que sim. E estou certo de que está sorrindo. Os minutos se arrastaram como horas. Marcus observava através do telescópio, narratem para Emma o que via enquanto cientistas no telefone faziam o mesmo de seus observatórios. O mundo inteiro estava assistindo, transmissões ao vivo de todos os canais de notícias, bilhões de pessoas grudadas em telas, humanidade unida pela primeira vez em gerações com um único propósito, testemunhar contato. 23h59, 1 minuto restante. E então aconteceu. As 23 portas de Atlas se abriram simultaneamente em silêncio absoluto do vácuo espacial. Mas o que saiu não foram naves. Não foram invasores. Era luz, feixes incrivelmente brilhantes de radiação eletromagnética codificada disparando em todas as direções como fogos de artifício cósmicos. Transmissão detectada em todas as frequências. Thomas gritou pelo telefone. Rádio, infravermelho, raio-x. É tudo. Eles estão enviando tudo de uma vez. Marcus assistiu com admiração enquanto aqueles feixes de luz cruzavam o espaço. Dentro de minutos, estariam atingindo receptores na Terra, satélites, telescópios, radioobservatórios. Qualquer dispositivo capaz de captar sinais eletromagnéticos receberia os dados. Impossível censurar, impossível controlar. O conhecimento de uma civilização inteira sendo derramado gratuitamente para qualquer um capaz de receber. Papai, é lindo, Emma sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela entendesse completamente por quê. Era lindo. Era aterrorizante. Era a coisa mais profunda que Marcus já tinha testemunhado. Seu laptop começou a apitar freneticamente. Dados chegando. Cientistas ao redor do mundo já começando a decodificar. As primeiras traduções aparecendo em tempo real em fóruns abertos. Marcus leu as primeiras linhas e teve que se sentar, pernas falhando. Para os habitantes do terceiro planeta, nós éramos como vocês. Jovens. Temerosos. Divididos. Destruímos nosso mundo em guerras pelo que vocês chamam de recursos e poder.
Nossos últimos 10.000 sobreviventes construíram esta biblioteca como penitência, como aviso, como presente. Dentro você encontrará cura para 847 doenças, energia que durará 10.000 anos, métodos para limpar oceanos, tecnologias para alimentar trilhões. E mais importante, nossa história completa de erros para que vocês não os repitam. Usem sabiamente. Sobrevivam onde falhamos. E um dia, quando vocês enviarem suas próprias bibliotecas para estrelas distantes, lembrem-se de nós. Os guardiões que morreram para que outros pudessem viver. Marcos não conseguiu segurar. Soluços profundos sacudiram seu corpo enquanto ele segurava Emma, que chorava também sem entender completamente, apenas sentindo a magnitude emocional do momento através do abraço do pai. Sarah Mendes estava chorando no telefone. Thomas veio também. 50 cientistas ao redor do mundo, pessoas que dedicaram vidas inteiras buscando respostas sobre nosso lugar no universo, finalmente recebendo a resposta mais bonita e trágica possível. Não estávamos sozinhos. Nunca estivemos. E aqueles que vieram antes de nós nos amaram o suficiente para nos dar chance que eles não tiveram. O telefone de Marcos tocou novamente. Número desconhecido. Ele atendeu com mão trêmula. Dr. Shen? Uma voz feminina mais velha, carregada de emoção. Aqui é Margaret Loeb, viúva de A.V.I. Loeb. O coração de Marcos parou. Senhora Loeb, eu. Obrigada. Ela estava chorando. Obrigada por terminar o trabalho dele. Por ter coragem que custou tudo. Meu marido morreu acreditando que a verdade importava mais do que segurança. Você provou que ele estava certo. Onde quer que a VI esteja agora, sei que está orgulhoso de você. Marcos não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, mesmo que ela não pudesse vê-lo. O legado dele vai viver, Margarete continuou, voz quebrando. Por que de você? Por que de Sarah? Por que de cada cientista que se recusou a ficar quieto? Vocês salvaram a humanidade hoje. Quando a ligação terminou, Marcos olhou para Emma. Querida, você sabe por que papai fez o que fez? Por que arrisquei tudo? Para salvar o mundo? Não. Para salvar você. Sua geração. Todas as crianças que vão crescer num mundo que não precisa mais repetir erros antigos. Um mundo que sabe a verdade. Marcos apontou para o céu onde Atlas ainda brilhava, portas abertas derramando conhecimento. Aquela civilização morreu para que vocês pudessem viver. E cientistas como o professor Loeb morreram para garantir que vocês receberiam esse presente. Nunca esqueça isso. Emma abraçou Marcos forte. Quando eu crescer, vou ser cientista também. Vou continuar o trabalho do professor Loeb. E um dia vou construir nossa própria biblioteca para outras estrelas. Marcos sorriu através das lágrimas. Naquele momento, segurando sua filha sob um céu cheio de promessas de civilizações mortas e esperanças de civilizações vivas, ele entendeu algo fundamental. A verdade sempre vence. Pode custar tudo. Pode exigir sacrifícios inimagináveis. Pode destruir carreiras e terminar vidas. Mas eventualmente, inevitavelmente, a verdade vence. E quando vence, vale cada lágrima. 3 meses depois, a primeira cura para a leucemia derivada dos dados de Atlas salvou 47.000 vidas. 6 meses depois, o primeiro reator de fusão baseado em tecnologia alienígena começou a operar na Islândia, fornecendo energia limpa para 500.000 de pessoas. Um ano depois, 193 países assinaram o Tratado de Atlas, comprometendo-se a compartilhar todo o conhecimento recebido livremente, sem patentes, sem segredos, sem guerras por controle. A.V.I. Loeb foi póstumamente nomeado para o Prêmio Nobel. Sarah Mendes se tornou a primeira diretora do recém-criado Instituto Global de Estudos Interestelares. E Marcos Shen escreveu um livro chamado O Último Presente dos Guardiões que se tornou leitura obrigatória em escolas ao redor do mundo. Mas nada disso importou tanto quanto a pergunta que Emma fez naquela noite no telhado, observando o Atlas completar sua missão de 7 bilhões de anos. Papai, se a gente usar tudo que eles nos deram, a gente vai conseguir não morrer como eles? E Marcos, olhando para o universo vasto e cheio de lições de civilizações que falharam e esperanças de civilizações que ainda podiam ter sucesso, deu a única resposta honesta que tinha. Depende de nós, querida.
Os guardiões nos deram as ferramentas. Agora cabe a nós sermos sábios o suficiente para usá-las. E corajosos o suficiente para escolher verdade em vez de conforto. Sempre. Se você chegou até aqui nessa jornada, entende que verdades difíceis valem mais do que mentiras confortáveis. Se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram que nossa maior força como espécie não é nossa tecnologia ou nossa inteligência, é nossa capacidade de aprender com erros, nossos e de outros, e escolher um caminho melhor. No final, C2013 Atlas não era apenas um objeto cósmico. Era um espelho, mostrando-nos o que podemos nos tornar se escolhermos sabedoria em vez de ganância, união em vez de divisão, verdade em vez de controle. Os guardiões morreram há bilhões de anos. Mas naquela noite de outubro, sob um céu cheio de promessas, eles finalmente cumpriram sua última missão. Eles nos salvaram de nós mesmos. Agora cabe a nós honrar esse sacrifício sendo dignos do presente que recebemos.